Olá, Pai de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Gente, que alegria! Estamos começando mais uma live do Equilíbrio. Que bom que você está aqui nessa sexta-feira, gente. A semana está acabando. Pois é. Muita gente está estressada nessa sexta-feira. Muita gente está triste. Muita gente está doida para acabar logo a semana, para começar o final de semana. Mas eu quero dizer, independente de como você chegou nessa live, Deus te atraiu para este lugar, para que você pudesse encontrar o seu ponto do equilíbrio. Ei, não deixe as coisas tirarem você do seu centro, sabe? Não deixe as pessoas, as situações, as tempestades, as angústias tirarem você do seu centro. Todos nós temos um centro. Qual é esse centro? A presença de Deus. Jesus é o nosso centro. O Espírito Santo é o nosso ponto de equilíbrio. Então nós não podemos dar voz às dificuldades, aos sofrimentos, sabe? Eu sei que muitos de vocês que estão aqui nessa live talvez estão enfermos, com dificuldades com a saúde física, outras com dificuldades com a saúde emocional, outros com dificuldades nos relacionamentos, por exemplo, no casamento, nas amizades. Ei, filho e filha, não deixe que nada daquilo que é externo atrapalhe o seu interno. Pelo contrário, a gente aprende com Nossa Senhora do Equilíbrio que a seta sempre começa de dentro. Se nós começarmos a olhar para as setas de fora, para depois virar ela para dentro, não dá certo. Se nós observarmos uma seta, preste atenção, ela sempre tem um começo e tem um final. Qual é o começo? Olha, se você olha para a seta, vamos supor que a minha mão é uma seta. O começo dela é aqui, ó. E o final é a ponta da lança, é a ponta da seta. Então, se nós olhamos para fora, se nós olhamos para as dificuldades, se nós olhamos para os relacionamentos difíceis, se nós olhamos para as doenças, para as enfermidades, nós não podemos esquecer que toda seta que olha para fora, ela começa dentro de nós. Tudo que nós vamos olhar para o nosso exterior tem uma raiz interior. Eu quero que você escreva isso para você. Tudo que você sente a respeito do que está fora de você tem uma raiz dentro de você. Vamos supor que você está com raiva de alguém. Alguém que está fora de você. Mas por que essa raiva está ali? Porque esta raiva mostra para você alguma coisa que você precisa mudar dentro de você. Tudo aquilo que eu critico o outro não diz a respeito do outro, porque a fala sai de dentro de mim. Se você recebe uma crítica, se você recebe uma humilhação, por que você está triste? Porque quem te humilhou, antes de te humilhar, já se sentiu humilhado. Eu só tenho a capacidade de entregar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu me comporto, sabe? Se eu comporto tristeza, eu vou transmitir tristeza. Se dentro de mim é um estabelecimento de alegria, eu vou transmitir alegria. Se dentro de mim tem amor, ainda que me magoe, eu continuo transbordando amor. Se dentro de mim tem esperança, ainda que o outro me decepcione, eu continuo transmitindo esperança. E esperança não é fechar os olhos para os erros e fingir que está tudo bem. Não. Amor, misericórdia, esperança, tudo isso que tem de bom, não é simplesmente ignorar, negligenciar, não. Quando a gente ama, a gente percebe os erros.
Mas esses erros do outro, por exemplo, precisa sempre me apontar o meu erro. Ah, mas Adriele, aí eu tenho que ter misericórdia. Sim, porque esta misericórdia não significa aceitar tudo o que o outro faz comigo. Não. A misericórdia é perdoar, liberar e não me contaminar de ódio, de raiva. Não vou me rebaixar às insídias de Satanás. Eu vou aprender com os levantes do inimigo para que eu seja cada vez mais parecida com Cristo. Acredite, hoje, nessa sexta-feira, você tem escolha. Tá, tem. Nessa sexta-feira, você pode escolher ficar estressado porque a semana acabou e você não conseguiu realizar tudo, ou você pode escolher agradecer pelo pouco que você teve condições de fazer. Você pode ficar estressado porque o trabalho está difícil, as coisas estão pesadas e você está doido para chegar final de semana e o dia está demorando para passar. Ou você pode aproveitar o pouquinho de tempo que te resta nessa sexta-feira para fazer a diferença na sua vida e na vida de alguém. Ai, gente, como nós temos escolhas. Nós podemos escolher falar mal dos outros ou podemos escolher falar do que carregamos. Muita gente está falando do que carrega. E talvez a única coisa que ela carrega dentro de si é inveja. É uma baixa autoestima tão grande que eu tenho que falar do outro porque eu não consigo falar de mim mesma. Quantas pessoas que estão nessa live estão se sentindo com medo de rejeição? Ou seja, eu preciso me enturmar. E para eu enturmar, eu preciso fazer o que está todo mundo fazendo. Não, não precisa. Você tem escolha. Você tem escolha de ser você e permitir que as pessoas te amem pelo que você é e não por aquilo que você quer se encaixar. Não precisa ser legal da turma. O ser legal da turma, às vezes, te afasta da sua identidade. E às vezes, tudo o que você precisa é ser você, para que a turma olhe e saiba quem você é de verdade. Quem você é na essência. Quem você é na sua identidade primeira. Às vezes, nos acostumamos com os ambientes, mas não somos convidados a ser o ambiente. Deus não nos criou para ser ambiente. Deus nos criou para ser luz no ambiente em que eu estiver. Se o ambiente é tóxico, não significa que eu preciso ser tóxico também. Se o ambiente é tóxico, eu posso mudar esse ambiente de acordo com a minha perspectiva. Porque o ambiente não está fora de mim, o ambiente está dentro de mim. Está na maneira como que eu decido viver aquela situação. Sabe, hoje enquanto eu estava lá fazendo os meus exames, Deus me colocou numa salinha que eu precisei ficar de repouso 30 minutos. 30 minutos totalmente relaxado. Mas não me falaram que eu não podia conversar. Simplesmente falaram para mim assim, Adriele, preciso que você fique aqui, relaxadinha, tranquila. Eu falei, tudo bem. Fiquei com o scalp, né, que é o acesso. E ali fiquei. E essa sala tinha 2 idosas. E que eu amei. Pensa num ambiente gostoso. Eu estava num ambiente onde só tem pessoas ou que estão doentes, ou que estão desconfiando de uma doença, ou que estão fazendo um exame para que não fiquem doentes, né? Mas é um ambiente que aparentemente se descobrem coisas ruins. Um laboratório de exame é um ambiente onde normalmente muitas pessoas estão tristes. Por quê?
porque estão descobrindo coisas que a gente não quer descobrir. E eu tinha duas escolhas. Eu tinha uma escolha de ficar triste, de pensar em inúmeras doenças, em pensar que eu podia estar fazendo tantas outras coisas, a não ser estar ali fazendo aquele monte de exame. Eu podia reclamar, eu podia murmurar, mas Deus me colocou numa sala com duas idosas. A idosa que estava do meu lado era pura alegria. Começou a conversar, dar risada, me fez rir a rodo. E nós começamos a dar risada e falava bobeira. E por incrível que pareça, o assunto que nós estávamos conversando era sobre nós mesmos. Estávamos rindo da nossa situação. Rindo porque ela estava também esperando o tempo do exame, ela tinha que tomar um líquido lá, e o líquido é ruim, e ela ria, e ela ria. Eu estava rindo de mim porque eu não precisava tomar o líquido, mas eu ia fazer 30 tubos de exame de sangue. E ela ria, ela falava, você vai ficar sem sangue. E nós duas começamos a rir. Daqui a pouco eu percebi que a senhorinha, a outra senhorinha que estava conosco na mesma sala, estava cabisbaixo, meio triste. Mas por causa da nossa risada, por causa da nossa brincadeira, ela começou a rir também. E as coisas, o ambiente, que era para ser um ambiente trágico, triste, cada um descobrindo a sua doença, se transformou num ambiente de alegria. Quando a moça que ia tirar o meu sangue chegou, virou para mim e falou, você tá falando? Eu falei, uai, eu tô, uai. Ela falou, não é para falar. Eu falei, meu Deus, ninguém falou para mim que eu não podia falar. E nós começamos a rir. Por quê? Porque estava tão gostoso. O ambiente estava tão gostoso porque nós fizemos uma escolha. Escolhemos aproveitar o nosso tempo, mesmo que estávamos sentindo dores, uma sendo picada de um lado, eu fui picada dos dois lados. Uma foi picada de um lado, outra foi picada do outro. E aquele ambiente foi modificado porque quando nós aprendemos a escolher pelo melhor, ainda que estejamos no pior, nós não influenciamos pelo pior dos outros, e muito menos do ambiente. Ainda continuamos escolhendo pelo melhor. Talvez agora que você entrou nessa live, você acabou de passar um momento de raiva. Você acabou de se estressar. Você acabou de brigar com seu patrão, com a sua patroa. Talvez você que entrou na live agora está extremamente estressado, estressada. Ei, psiu, você tem uma escolha. Escolha pelo melhor. Diante da dor, sorria. Olhe para dentro de você. Fora pode parecer que esteja tudo difícil, mas dentro de você tem um ponto de equilíbrio chamado Jesus Cristo. Por fora pode parecer que é o fim do mundo. Quantas pessoas estão mandando mensagem para mim no Instagram dizendo: ô Adriele, estou rezando por você. Ai, logo, logo, em nome de Jesus você vai ficar boa, você vai voltar a sorrir. E quando eu leio esse tipo de mensagem, eu ignoro mesmo, sabe? Por quê? Porque eu não estou triste. Eu estou comemorando que eu vou tomar 22 remédios por dia. Sabe por quê? Porque eu escolhi agradecer por cada medicamento que eu vou tomar. Eu não vou fazer dessa doença, desse diagnóstico, um momento de tristeza na minha vida, não. Eu escolhi fazer desse diagnóstico, dessa doença, um momento de aprendizagem. Um momento de reorganização pessoal. Um momento de crescimento de alma. Um momento de intimidade com Deus. Um momento de diversão. Eu e ele e eu. Sabe? Você tem escolha. Tem gente que está aqui nessa live reclamando porque tem que tomar um remédio de pressão alta pro resto da vida. Tem gente que está aqui nessa live reclamando porque tem que tomar um antidepressivo, um ansiolítico, e você fica mal de tomar o seu remédio. Ô, minha linda, você tem uma escolha. Você tem a escolha de abençoar os instrumentos que Deus depositou na sua vida, ou você ainda vai continuar reclamando de tudo aquilo que Deus te abençoa. A gente pede a cura e a gente quer que Deus cure, que Deus tire tudo de nós, e às vezes Deus vai permitir
Que a doença permaneça para que você aprenda a ser mais humilde e agradeça, porque ainda tem medicamento para cuidar de você. Ainda tem instrumentos para poder te ajudar. Oh, louve e agradeça ao Senhor. Louve e agradeça ao Senhor, porque independente de como esteja as suas setas exteriores, existe uma seta interior que precisa te apontar o centro, o equilíbrio, a alegria. Ah, Adriele, mas a minha vida financeira está difícil. Você está passando por um momento difícil. A sua vida financeira não é esse momento e não pode ser determinada por esse momento. Você está passando por um tempo difícil e esse tempo difícil é ensinamento. Esse tempo difícil quer te ensinar que você precisa ordenar as suas finanças. Esse tempo difícil está mostrando para você que até agora você era desorganizada financeiramente. Mas a partir de agora você vai aprender com tudo isso. Você tem uma escolha. A escolha de dizer que está tudo ruim, que está tudo difícil, ou a escolha de dizer, isso na minha vida está difícil, mas a minha vida não se baseia nisso. A minha vida é o todo. Eu tenho tanto de Deus em mim. Sabe? Eu quero que você escreve isso para você. Eu tenho tanto de Deus em mim. Eu tenho muito de Deus em mim. Eu sou mais parecida com o Criador do que com a criatura. Eu sou mais identidade de Cristo do que identidade da terra. Ei! Escreve isso para você e fala, eu tenho muito de Deus em mim. Eu tenho muito, você tem muito. Por mais que você olhe para você e veja só pecado. Por mais que você olhe para você e só veja ansiedade, depressão, meu lindo e minha linda, a ansiedade não define quem você é. A sua separação, o seu divórcio não define o seu todo em Deus. Não, é um fato. A morte do seu pai, a morte da sua mãe, não é o todo da sua vida. Meu pai e minha mãe são os pedacinhos de mim. Mas a minha completude vem de Deus. Você tem muito de Deus em você. Você tem muito de Deus. Quando você é humilhada, quando você é humilhado, aí a gente tem que olhar para o Criador e falar, meu Deus, ele também passou por isso, que privilégio. Eu tenho muito de Deus em mim. Quando você olha para suas dificuldades e você pensa assim, Érica, tá tudo complicado. Aí você olha para Jesus e você lembra, eu sou muito parecida com ele, porque ele também foi humilhado, ele também foi excluído, ele também foi rejeitado, ele também passou por isso. E se ele passou por isso, para que eu pudesse renascer nele, para que os meus pecados originais fossem lançados fora, diante da cruz, as minhas marcas, as minhas feridas estão com ele na cruz. Então, significa que estamos nos parecendo com ele. E se nós nos parecemos com ele, filha, nós também temos uma ressurreição em nós. Nós também podemos ressuscitar todos os dias, quando você dorme e quando você acorda. Ao dormir, a vida se escurece, mas ao acordar, Deus te dá uma nova oportunidade. Você já parou para pensar que todos os dias você ressuscita? Todos os dias você tem a oportunidade de uma vida nova? Todos os dias quando você levanta da cama, ainda que se levante com dor na coluna, dor na lombar, mas eu estou levantando. Ainda que você esteja levantando pensando, meu Deus, mais um dia. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade de ter mais um pouquinho de Jesus em mim. Você tem muito de Deus em você. Só que você também tem uma escolha. Escolha a carne.
ou escolho o Espírito? O Espírito não disputa espaço com a carne. Assim como a carne não suporta o nível do Espírito. A carne, ela não aguenta o nível do Espírito, por isso ela sempre continua baixa. A nossa carne sempre vai continuar mediana. A nossa carne sempre vai tender ao cansaço, à distração, à procrastinação, à ansiedade, porque a nossa carne quer nos fixar no agora, ou no ontem, ou no futuro vazio. A nossa carne sempre vai pensar pequena. A nossa carne sempre vai comparar com aquilo que é palpável. A nossa carne, a nossa carnalidade sempre nos joga para baixo. Você já parou para observar isso? Quando você está com pensamento carnal, seu pensamento sempre diz para você que você não consegue, que você não dá conta, que não é para você. O importante é que para o outro sempre dá certo, para mim nunca dá certo. Na minha família as coisas sempre são difíceis, eu já me acostumei a ser difícil também. Isso aí é palavras da carne. Isso aí é pensamento carnal. Isso aí é a tua mentalidade carnal dizendo para você que você é pequena, porque nós somos pequenas. Pela carne nós somos muito pequenas, muito pequenininhos. Mas pelo Espírito, graça, nós somos grandiosas. Se você olhar para o Espírito, você vai ver em você uma capacidade espiritual que só pode vir de Jesus Cristo. Se você olhar para o teu espírito, se você não perder a visão espiritual, você vai começar a sonhar coisas grandes. Você vai começar a tocar em milagres mesmo sem vê-los. Quando você tem uma alma esponsal alinhada com o Espírito de Deus, é uma alma grandiosa que, apesar de todas as cenas carnais, eu ainda escolho continuar olhando para cima. Eu ainda escolho continuar acreditando em milagres. Eu ainda continuo escolhendo acreditar em promessas. Adriele, mas eu estou humilhada. Mas eu sou agraciada, porque aquele que me criou me garantiu todas as graças, bênçãos. Lá em Jeremias 29 diz assim: eu bem sei os planos que eu tenho para você. Planos de paz, planos de alegria, planos de prosperidade e abundância. Lá em Jeremias 29:11 diz para nós que Deus, Ele tem planos preparados para nós. Significa que os nossos planos têm que estar alinhados com o Espírito e não com a carne. A carne sempre te faz olhar para baixo, a carne sempre vai te fazer olhar para os celulares, a carne sempre vai te fazer olhar para o Instagram, a carne sempre vai te fazer comparar, porque a comparação te diminui, a comparação te iguala. Mas o Espírito, ele não te compara, o Espírito, ele te orienta, o Espírito Santo, ele te posiciona no seu devido lugar. E o seu devido lugar não é um lugar de medo, não é um lugar de angústia, não é um lugar de ira, não é um lugar de medinhos, não é um lugar de ansiedade, não é um lugar de empolgação, não é um lugar de festinha, positivismo, não. Caminhar com o Espírito é caminhar sóbria. Sobriedade emocional. Abra a tua visão, abra os teus ouvidos, escute o Espírito Santo e viva uma vida em equilíbrio. O que é uma vida em equilíbrio? Uma vida em equilíbrio é uma vida direcionada em Deus. Não é uma vida sem problemas, Gabi. Uma vida em equilíbrio não é uma vida sem problemas, Ivone. Uma vida em equilíbrio é diante dos problemas,
não perder a direção. Uma vida em equilíbrio é diante das setas externas, ou seja, de tudo aquilo que está fora. Eu nunca esqueço de aproveitar o que está fora para eu olhar para dentro. Uma vida em equilíbrio te reposiciona para dentro de você. Não é para o outro. Uma vida em equilíbrio é uma vida sem justificativa. Uma vida em equilíbrio é uma vida autorresponsável. Uma vida em equilíbrio é uma vida que pode passar por ansiedades, mas não permite que a ansiedade passe você para trás. Uma vida em equilíbrio não é uma vida ausente de doenças, de enfermidades. Não. Uma vida em equilíbrio é mediante a todas as enfermidades, doenças e dificuldades. Eu não perder a direção da alegria. Porque uma pessoa alegre não é uma pessoa ausente de problemas. Uma pessoa alegre é uma pessoa que não perde o seu interior por nada. Nem por ninguém. Nem por ninguém. É isso que Jesus quer para você e para mim. É isso que Jesus nos aponta. Hoje, através dessa palavra que nós vamos meditar agora, Jesus, ele nos aponta uma direção que nos tira do externo e nos coloca, Priscila, no interno. É isso. Olha o que a Priscila está dizendo, olha que coisa mais linda. Adriele, eu tenho aprendido com você a fazer do meu deserto um parque de diversões. É isso. Porque no parque de diversões, Priscila, que você vai viver experiências que em nenhum outro lugar você viveria. No deserto, você vai ver milagres. No deserto, você vai ver pessoas que você nem imaginava aparecerem na sua vida e te entregar grandes bênçãos. É no deserto que nós somos forjados no nosso caráter. E como é bom poder saber que quando nós não temos ninguém, nós temos a Jesus. Como é bom que quando a gente olha para as pessoas, a gente sabe que a gente não depende delas. Como é gostoso a gente amar de uma forma tão livre que a gente não espera nada delas, sabe? A gente simplesmente é. Pri, seja. Se eu pudesse hoje te dar um conselho para viver o deserto, seja. Apenas seja. Sabe? O ser significa que eu não preciso ter, que eu não preciso fazer, que eu não preciso dar conta. Não, eu apenas preciso ser. No deserto é o lugar onde você precisa reforçar a sua identidade. Você precisa ser. Ser boa para você. Ser amorosa com você. Fortalecer você. Para que quando você sair desse deserto, você tenha o melhor para transbordar através de você. E transbordo não é só serviço. Transbordo também se faz com a presença. Aquela senhorinha não fez nada por mim, mas ela me divertiu tanto. A gente riu tanto. Estávamos no deserto, Priscila, estávamos ali. Ela enferma, eu também, e a gente estava rindo. Ela iluminou o meu dia. Ela iluminou com a sua alegria, com o seu sorriso.
Estávamos falando de tragédias, mas de uma maneira muito gostosa, de uma maneira sorridente. Por quê? Porque nós resolvemos não ser vítimas das nossas histórias, mas nós resolvemos construir a nossa história de forma tão extraordinária que ela seja um livro não a ser lido, mas vivido por outras pessoas através da nossa vida. É isso que Deus espera de você. Gaste menos palavras para reclamar. Gaste menos palavras para falar do outro. Posso te contar um segredinho? Quando você fala do outro, você está falando de você. Quando você critica o outro, você está criticando você mesmo. Você está mostrando quem você é. Quando você fica com raiva do outro, é nada mais nada menos porque o que ele fez mexeu num gatilho emocional que está dentro de você. Tudo que acontece fora é apenas um convite para resolvermos, organizarmos e mudar dentro. Amém? Vamos pegar a palavra de Deus? Mateus capítulo 9, versículo 32. Pega a palavra do Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 32. E nós vamos até o versículo 38. Tá bom? Mateus 9, versículo 32 até o versículo 38. Escreve aqui, se alguém puder isso, obrigada. Se tiver alguém no Instagram que puder escrever Mateus 9, 32 ao 38. Isso, Val. Isso. Tem coisas que a gente fala que é demônio, né? E na verdade, às vezes é só hormônio. A gente adora justificar nossas atitudes, que tudo é Satanás, que tudo é demônio. Não, às vezes é os nossos hormônios que estão fora do lugar. Eu falo por mim. Eu descobri a tireoidite de Hashimoto e eu falei, gente, nem tudo é demônio. Muita coisa é hormônio que está fora do lugar. E a gente quer matar um, a gente não sabe por que a gente quer matar os outros. Uai, por quê? Porque a gente quer goelar a cabeça do outro. Porque, na verdade, o problema está dentro de mim. Até o nosso estresse, a nossa raiva é um reflexo de quem tem coisa errada dentro da gente, gente. Então, eu vou repetir para que vocês, mulheres, principalmente, nem tudo é demônio. Algumas coisas são hormônio. Para de justificar em Satanás que tudo é inveja, que tudo é isso, é olho gordo. Não é não. É desordem pessoal e às vezes desordem hormonal. Às vezes é desordem fisiológica, biológica. Tá entendendo? Precisamos olhar para nós. Nem tudo é diabo, gente. Às vezes nós justificamos todas as nossas atitudes no diabo. E na verdade não é o demônio. O demônio fica olhando, eu fico imaginando o demônio olhando e falando assim: isso aqui eu não tenho culpa, não. Tem ser humano que é pior do que o demônio. Fica julgando o demônio, e na verdade é você com as suas irresponsabilidades, com as suas imaturidades, né? E aí o demônio fica lá te assistindo. Tem vezes que você dá show no inimigo, você fica dando show, você fala tanta mentira, e aí você fala que isso é do demônio. Não é não. É seu mesmo. Se acostumou, viciou a mentir. Tudo, o medo de rejeição é tão grande que você precisa mentir para você se encaixar. Na verdade é isso. Na verdade é que você se sente tão angustiada, tão temerosa das pessoas te desprezarem, te ignorarem, ou te mandarem embora, ou te, sei lá o quê. E aí você precisa mentir para você fazer parte do todo. Só que, na verdade, a mentira só mostra quem você verdadeiramente é. Então, vamos parar de justificar que tudo é possessão, que tudo é demoníaco. Não é, não. 90% somos nós e 10% é Satanás.
90% somos nós com as nossas feridas emocionais, com as nossas incongruências pessoais e ficamos jogando culpa nos outros ainda. Não, ninguém tem culpa não, gente. Se nós... Posso contar uma coisa? Se nós permitimos, é porque a culpa não é do outro, é minha mesmo. Eu gosto sempre de dizer algo e eu quero que abra o seu coração e a sua mente. Presta atenção. Se existe boca para fofocar, é porque tem ouvido para ouvir. Então o diabo não é só quem fala. O demônio também está quem escuta. O demônio está naquele que dá trela, naquele que bate o papo, naquele que continua conversando, porque isso é cumplicidade e você peca tanto quanto. Tá entendendo? Nós temos muito dedo para julgar o fofoqueiro e pouco dedo para se apontar e falar, porque se ele fez fofoca comigo, é porque eu tive ouvido para ouvir. Se tem boca para falar, tem ouvido para escutar. Então, cuidado, não aponta o dedo no outro. Olha para si, que vergonha. Que vergonha, eu não me posicionei. Que vergonha, eu não cortei o mal pela raiz, eu gostei. No fundo, eu gostei da fofoca. No fundo, eu gostava do que o outro fazia. No fundo, eu dava trela. Ei, olha para si mesmo. Não é tempo de julgamento dos outros, é tempo de um auto-julgamento. É tempo de uma autorresponsabilidade. É bonito quando sentamos para falar dos outros. Bonito, né? Entre aspas, né? Mas adoramos. Porque quando eu falo para o outro, eu não preciso me comprometer. Só que deixa eu te contar uma verdade. Quando você fala do outro, você está se comprometendo muito mais do que quando você fala de si mesmo. Amém? Guarda isso no teu coração. Se tem fofoqueiro, é porque tem ouvidos que escutam. Mateus 9:32 diz assim para nós: enquanto os cegos estavam saindo, trouxeram a Jesus um possesso mudo. Vou repetir de novo. Enquanto Jesus estava curando os cegos, trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulsou o demônio e o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria então todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda moléstia. Ao ver as multidões, Jesus se encheu de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Quem aqui está assim? Cansado, abatido. Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Palavras de salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos voltar na possessão do mudo. Satanás, ele é astuto. Ele usa da nossa fraqueza para nos emudecer. E aqui eu não vou falar do mudo que não fala. Eu vou falar daquele que é mudo por falta de posicionamento. Tem muitas pessoas que não abrem a boca para repreender porque no fundo tem medo de ser rejeitado. Tem muitas pessoas que não têm a coragem de exortar
e daqui a pouco não sabe por que que Satanás já fez a festa. Você acredita que esse possesso mudo já era mudo? Não, ele não era mudo de nascença. Porque Jesus não curou a mudez dele, Jesus tirou dele a possessão. Então, se Jesus tirou dele a possessão, tirou dele a presença demoníaca. Então quer dizer que antes dele receber a possessão demoníaca, ele falava perfeitamente. Então, quando Jesus expulsa os demônios, ele volta a falar, ele volta à sua essência primeira. Jesus aqui não cura ele da mudez. Eu quero que você guarde isso. Jesus cura ele da possessão. Tem muitas pessoas que estão possessas. Por quê? Porque, na verdade, por conta de suas feridas emocionais, por conta da sua carência afetiva, por conta da sua dependência emocional, está dando brecha às pequenas coisinhas de Satanás, às pequenas sugestões de Satanás. E aí, ao invés de você repreender, de cortar a brecha, de não permitir que a brecha cresça, você está sendo brecha para o demônio fazer possessão em você. Em você e nos outros. Quando eu sou instrumento de Satanás na minha vida, eu também sou instrumento de Satanás na vida dos outros, dos meus irmãos, dos meus familiares, daqueles que estão ao meu redor. Porque aquilo que está em mim sai de mim. Esse processo, ele foi emudecido. Por quê? Quantas vezes nós ficamos mudos diante dos erros, nós não repreendemos. Nós não fechamos a brecha de Satanás. Você acha que Satanás ele já chega assustando? Não, gente, ele é rasteiro. Ele é igualzinho a serpente que foi atrás de Eva, andando devagar. Ele não é burro, ele é astuto. Às vezes nós somos burros, mas ele não. Às vezes nós somos criaturas que damos permissão para o demônio entrar. Quantas mulheres que estão aqui casadas e que estão com amizadezinhas, com amiguinhos de trabalho, e aí você fala, nossa, não tem maldade nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa, entre homem e mulher, descomprometidos pode haver amizade. Entre homem e mulher, comprometidos não se deve haver amizade. O máximo que pode ter é um coleguismo. Agora, se você tá nhanhanhã, fica falando todo dia, toda hora, com o seu coleguinha de serviço, você acha isso normal? Não é normal. Isso é brecha de Satanás, porque daqui a pouco você tá cometendo um adultério. Por quê? Porque você tá naquele dia carente. Você tá naquele dia que você quer um elogio. Aí o seu amiguinho do serviço vira pra você e te chama minha linda. Uma maneira carinhosa. Ou seja, na sua casa, o seu marido, por causa da correria, não te chamou de linda, mas no seu trabalho, aquele rapazinho te chamou de linda. E o que acontece no teu coração? Apenas uma amizade começa a brilhar diferente. Cuidado, é o possesso mudo. É o possesso que permanece mudo. Por quê? Porque é muito mais fácil eu ficar calada e ser conivente com as insídias de Satanás, porque se eu for conivente, eu não vou estragar uma amizade. Só que deixa eu te contar uma coisa, talvez aquela amizade nem é para existir. Quantas vezes nós, no grupo de oração, você tá lá no grupo de oração, na frente de todo mundo, você tá batendo palma. Aí o coordenador do grupo de oração faz uma exortação, abre o microfone e diz assim, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para se manifestar? Você cala a sua boca, fecha a tua boca, não fala nada na frente de todo mundo, mas quando chega em casa fica mandando mensaginha para as coleguinhas do grupo de oração. Você viu que o coordenador tá estressado? Você viu que o coordenador tá isso e isso? Pior é aquela que não fala, mas é aquela que escuta e permite que a outra fale mal do coordenador. Por quê? Porque você é mais falsa do que aquela que tem a coragem de falar. Desculpa, gente, mas é a realidade. Estamos sendo possessos mudos. Estamos emudecendo, por quê? Porque não temos a coragem de nos comprometer, mas também não temos a coragem de descomprometer-se. Adoramos quando alguém fala, porque de uma certa forma, quando o outro fala, eu não me comprometo. Eu só omito.
eu só escuto, eu só dou trela, só dou ouvidos. Só que quem deu ouvidos para Satanás comeu do fruto proibido. E por causa do fruto proibido, nós estamos até hoje pagando por causa do pecado original. Você quer ser Eva? Você quer continuar sendo Eva na sua vida? E eu estou falando para os homens também. Você quer ser Eva, filho de Eva? Quer continuar com conversinha no WhatsApp com quem não é para conversar? Quer continuar? Ai, porque eu tenho que ser amiga. Quem disse? Deixa eu te contar uma coisa. Grupo de oração, comunidade, serviço, não é lugar de amigos. Esses lugares é lugares de irmãos. E irmão, nem tudo você conta para irmão. Irmão é irmão. O que significa? É familiar. Nós somos família. Família, eu não tenho que ficar fofocando do outro. Família não é lugar de fofoca, não, viu? Se você une a tua família na mesa para ficar falando do outro, desculpa, essa mesa não é altar. Essa mesa é sacrifício de Satanás. É um lugar de demônios. E não adianta depois você virar para mim e falar assim: Jesus, cura o meu casamento. Não, não é o casamento que precisa de cura, é a sua língua. Que tem sido instrumento de Satanás. Às vezes por falar demais e às vezes por calar demais. Às vezes ficamos calados diante de um pecado. Não exortamos. Prefiro evitar a fadiga. Vai evitando a fadiga. Evita a fadiga. Não fala não para você ver. Sabe por quê? Lá na frente, Deus não vai ferir somente o todo. Deus vai ferir só os seus irmãos. Deus vai matar em você um carisma que Ele colocou. Deus vai tirar de você uma autoridade, uma bênção que Ele colocou. E é muito triste quando a gente anda do lado da videira, vendo a videira crescer e não fazendo mais parte dela. Por quê? Porque Jesus cortou. Uma coisa é Ele podar, outra coisa é Ele cortar, Ele tirar da videira. Sabe o que é tirar da videira? É sair da presença. É enlouquecer como Saul. Exatamente. A mesa só é cura quando permitimos Jesus estar presente. E Jesus não está presente no poder das fofocas. Jesus está presente no ambiente de cura. Mesa é altar. E altar é lugar de casamento. Casamento é núpcias, é lugar de intimidade, profundidade, restauração, cura, libertação. Por isso que a gente casa. A gente não casa para fazer o outro feliz ou para ser feliz, não. A gente casa para se santificar. Para que esta mesa, essa comunhão, santifique a nossa alma. Purifique o nosso espírito. O seu marido tem que ser um instrumento de santificação e você tem que ser um instrumento de santificação. Não é que ele tem que ser só a cruz e você a cruz dele. Não, para com isso. Nada a ver. Eu tenho a minha cruz, ele tem a cruz dele e junto, cada um carrega a sua cruz. Eu ajudo ele a ser um homem melhor e ele te ajuda você a ser uma mulher melhor. Isso é casamento. Isso é comunhão. Comunhão. E eu não estou falando comunhão de bens, eu estou falando comunhão de alma. Alma. Então nós vamos voltar aqui. Expulsou o demônio e o mudo começou a falar. Quando o demônio sai de você, você vai começar a falar. E não é falar baboseira, mas é falar aquilo que sai da boca de Deus. Quando você vê alguém humilhando o outro, não fica mudo, não. Corta pela raiz, com educação, com amor. Olha, fulano, não é hora disso. Vamos parar com isso. Tá entendendo? Silêncio. Silêncio tem a hora certa de fazer. Mas quando você está no ambiente aonde Satanás está falando, você não pode calar a boca. Quando Satanás fala,
você cala a boca dele falando mais alto que ele. Não é gritando, não é berrando, é adorando. É sendo um instrumento de cura. Agora, quando Satanás está calado, deixa ele calado. Você adora, você reza. Mas quando você está numa mesa que você está vendo que Satanás está falando, coloca Deus nessa mesa. Coloca Deus nessa mesa. Coloca Deus nesse ambiente. Seja instrumento de Deus. Chega de ser instrumento de Satanás até aqui. E eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa live colocando o dedo na consciência agora. Muitas pessoas estão parando e pensando, meu Deus, quantas vezes eu fui instrumento de Satanás? Quantas vezes eu fui omissa? Quantas vezes eu dei corda? Quantas vezes eu escutei? Quantas vezes eu dei ouvido, ó, para a serpente? Quantas vezes eu calei a minha boca? Quantas vezes? Analise o teu coração, observe. E aí nós vamos seguir para o versículo 36, que diz assim: ao ver as multidões, Jesus se encheu de compaixão, porque Jesus é esse. Jesus, ele se preocupa com o nosso abatimento. Ele via que as pessoas estavam cansadas e abatidas. O que significa isso? Tem muita gente que está muda, que está calada e que está omissa, que está dando brecha para Satanás ficar falando, e você está sendo ouvido. Sabe aquela vizinha que fala, e você fica lá dando de psicóloga, só ouvindo. Tem todo mundo chega para você e fala, reza por mim. Você vai no grupo, aí a pessoa vira para você e fala, reza por mim lá. Não reza não. Fala para a pessoa, você quer oração, vai você. Para de ser ouvido, depósito de lixo dos outros. A pessoa fica falando e não muda. Todos os dias é a mesma lamurieira e você tá lá escutando. Para quê? Você não é Deus, você não pode fazer nada por esta pessoa. Você não pode ajudá-la, você não pode fazer. O máximo que você pode fazer é ofertar para Deus. Falou uma vez, beleza, 2 vezes, mais ou menos 3 vezes, acabou. Tchau, querida. Tchau. Meu ouvido, ele é sagrado. O meu ouvido, ele é sagrado. Você precisa entender isso. Você não é depósito de lixo de ninguém. O seu ouvido, a sua vida, ela é sagrada. E por isso que tem muitas pessoas aqui, ó, cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Por quê? O que é ovelha que não tem pastor? É a ovelha que escuta todo mundo, mas não escuta o pastor. É a ovelha que escuta vozes de todo mundo, opinião de todo mundo. Mas a voz de Deus, você nem sabe diferenciar se é a voz dele ou se não é. Por quê? Porque você escuta todo mundo, isso vai causando em você um abatimento. Isso vai causando em você um cansaço. Porque quanto mais você escuta pessoas, mais você se parece com pessoas. Quanto mais você escuta Deus, mais você se parece com Deus. Será que hoje você está parecida com pessoas? Ou está parecida ou parecido com Deus? Olha o seu comportamento. Seu comportamento tem sido igual às suas amigas? Ou seu comportamento tem sido um comportamento de Cristo? Como é que é o seu comportamento? Como é que é as suas atitudes? Filha, filho, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos parecemos com Ele. Quanto mais nos aproximamos de pessoas, mais ficamos dependentes delas. Não é que eu estou mandando você se isolar do mundo, não é isso, entenda bem. Pessoas são feitas para a gente se relacionar e não depender. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que amar o próximo, não depender do próximo, depender somente de Deus. Ouve, Israel, amai a Deus sobre todas as coisas. Escuta o Senhor para que você possa amá-lo. E depois, quando você aprender a amá-lo, ame o próximo como a si mesmo.
O mesmo amor que você tem por você é o mesmo amor que você precisa dar para os outros. Então hoje Jesus está falando com você. Será que eu estou ouvindo mais as pessoas ou estou ouvindo mais a Deus? Eu passo mais tempo no WhatsApp batendo papinho com os outros do que o tempo que eu passo em adoração, na Santa Missa, rezando? Deus está perguntando para você. Você se preocupa tanto em dar satisfação. Se você vai no supermercado e tem alguém te ligando, você fala assim: ô fulano, eu tô no supermercado, daqui a pouco eu te ligo. Pra que você tem que dar satisfação pra gente que nem é da sua família? Você dá satisfação para o pessoal da Vivo, pessoal da Claro que liga para você. Ah, eu tô na missa agora, depois eu te ligo. Que é isso? Pra quê? Você tá entendendo? É doentio, gente. Porque nós temos tanta necessidade de falar todos os dias. Outro dia eu cheguei para uma pessoa, eu vi que ela não parava no WhatsApp, ela ficava conversando. Eu virei para ela e falei: você tá apaixonada? Porque você conversa bom dia, boa tarde, boa noite, e aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desculpa, nem quando a gente tá apaixonado em equilíbrio, a gente fica o tempo todo falando no WhatsApp com a pessoa. Tudo, você vai dar um peito, você vai falar que você vai dar um peito, você vai no banheiro, você vai falar que você vai no banheiro, que eu tô indo ver não sei quem, você tem que dar satisfação pra essa pessoa. Eu perguntei pra essa pessoa: você tá apaixonado pela sua amiga? Porque isso não é comportamento de gente normal. Isso é um comportamento de dependência afetiva. Se você não sabe se relacionar com seus irmãos e com suas irmãs, por exemplo, de comunidade, grupo de oração, de forma sadia, equilibrada, não se relaciona. É doença. Se tem a necessidade de ficar falando o tempo todo, toda hora, deu um peido. Olha, eu vi uma borboleta. Aí manda: eu vi uma borboleta. Aí eu vi um sapato novo. Olha, eu vi um sapato novo. Menina, você tem que ver, aquele sapato é verde, só que não combina com a minha roupa, porque minha roupa é branca. Pelo amor de Deus, que carência afetiva é essa? Que doença! Isso é doença! Por isso que você tá cansada e abatida. Você sai de perto das pessoas, você tá cansada, você tá abatida. Por quê? Porque você depende de suprimento dos outros para você poder viver. Se alguém não te supre emocionalmente, você se abate. Só que Deus está dizendo para você: quer conversar no WhatsApp? Vai adorar Jesus junto ao Santíssimo Sacramento. Vai conversar com quem pode resolver seus problemas. Para de querer lambição dos outros. Validação dos outros. Ninguém pode fazer nada por você não, querida. Quando você estiver no leito de UTI, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, ninguém pode fazer. Somente Deus. Então recorre a Ele enquanto Ele se deixa achar. Enquanto Ele se deixa encontrar. De hipocrisia, de dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, mas fica dependente de aprovação de gente, fica o tempo todo dependendo de suprimento, fica o tempo todo no WhatsApp querendo: ai, você viu que a fulana falou isso? Você viu que a fulana... Minha querida, some! Desaparece! Foca em você! Cresce! Amadurece! Estamos ficando cada vez mais loucos, doentios. A internet veio para ajudar, mas também veio muito para atrapalhar. Antigamente não se tinha telefone, não se tinha computador. Como é que a gente se comunicava? Como é que a gente vivia muito melhor do que hoje? Sabe por quê? Às vezes precisava escrever uma carta, demorava meses para poder chegar na vida da pessoa. Mas hoje não. Se a pessoa não responde, ela não gosta de mim, ela tá me desprezando. Ah lá, ela visualizou, tem 2 pontinhos lá e ela não me responde. Ai, meu Deus do céu, não gosta de mim. Não, querido, isso não tem nada a ver com que ela não gosta de você. Significa que ela é um ser humano, que ela tem mais coisas a fazer além de você. Significa que ela é gente, ser humano normal. Não é na sua hora, não é no seu momento. Mas deixa eu te explicar algo poderoso. Se essa dependência afetiva fosse de Deus, você não estaria doente. Você estaria feliz. Você buscaria sentido naquilo que tem sentido. Então hoje Jesus está dizendo para você: seu comportamento se parece com Jesus ou se parece com as pessoas que estão ao seu redor? Para de buscar no outro a aprovação. Hoje eu falei para uma pessoa, eu disse assim: desconfie mais do que ame. Do que ame não, do que acolhe, do que acolha. Desconfie antes de acolher.
Ame, mas desconfie antes de acolher. Por quê? Porque todo mundo que é bonzinho, todo mundo que bate a mão nas suas costas, nós vamos chegar daqui a pouco, ó. Vai ter o Hosana, Domingo de Ramos. Hosana, todo mundo lá, ó. Hosana ao rei, Hosana, Hosana ao rei. Jerusalém, nem lembro a música mais. Sei lá, fugiu a música. Todo mundo canta lá Hosana, né? Que coisa linda. Aquelas mesmas pessoas que estão lá, Hosana. Pois é, na sexta-feira da paixão vai lá, crucifica-o. Crucifica-o. É isso, querido. Não acho que as pessoas te amam por aquilo que elas fazem por você. Não meça o amor das pessoas por aquilo que elas podem te dar. Ame as pessoas por quem elas é. Por quem elas são. Tá entendendo? Desconfie de quem quer te comprar com coisas. Desconfie com aquele que fica te elogiando demais. Opa, nem te conhece. Desconfie, só depois acolha. Não acolha primeiro para depois desconfiar. Aí já é tarde demais. Desconfie, depois você acolhe. Depois que você acolhe, você vai aprendendo, vai convivendo, vai observando, vai analisando. Isso faz parte do amor. Por isso que o processo de namoro, noivado e casamento, ele é sagrado. Antes de você noivar com alguém, você tem que namorar. O que é namorar? Namoro foi feito para terminar. Namoro é conhecimento. Namoro é o tempo que você é você. Você não vai amar cegamente a pessoa de cara. Mentira, você só vai amar depois que realmente você conheceu todos os defeitos, fez sentido para você. Aí é amor. Para de ser ilusória, de falar, ai, que eu tenho que amar todo mundo. Não. Primeiro eu desconfio, depois eu acolho, através do acolhimento se transforma em amor. A intimidade leva tempo, maturação. Maturação. Amadureça, gente, está na hora de crescer. E aí Jesus olha e diz: estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não fala somente de quantidade de pessoas. Ele está falando de pessoas que são operários da messe. Trabalhadores. Tem muita gente que seguia Jesus, mas poucos acreditavam em Jesus. Jesus não está falando de quantidade. Jesus está falando de verdade. Ah, é qualidade. Não, é verdade. Por isso que Deus está falando para nós: pedi, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Não é que Jesus está se preocupando com o número de gente na obra. Ele está preocupado com pessoas que só estão pela obra. Ele não quer número de pessoas pela obra. Ele quer número de pessoas que acredita e que serve o dono da obra. Jesus andava no meio de uma multidão, hein? Por que ele estava falando que trabalhador era pouco? Todo lugar que Jesus estava, a multidão estava com ele. Então não era quantidade de gente. Não. Eram pessoas comprometidas com ele e não com o que ele podia fazer. Está entendendo que Deus está falando conosco? Não esteja com Jesus pelo que ele pode fazer por você. Ou pelos seus amiguinhos. É porque todo mundo está na igreja, agora eu também estou na igreja. Que todo mundo está no grupo de oração, também estou no grupo de oração. É porque todo mundo está na comunidade, eu também estou na comunidade. É. E quando todo mundo sair? E aí? Não esteja pela obra, esteja pelo dono dela. Não se perca. Não se perca. Amém? Vamos pegar o nosso texto do equilíbrio e nós vamos pedir a Nossa Senhora do Equilíbrio a intercessão dela,
para que nós possamos ser esses trabalhadores que fala, que se posiciona quando tem que se posicionar, que se cala a hora que tem que calar, mas também que corrige, que exorta a hora que tem que exortar. Peça a Nossa Senhora do Equilíbrio a maturidade, menos encantamento e mais maturidade. Fala isso para Jesus: Senhor, eu quero ser menos encantada, sabe? Eu quero deixar o fantástico mundo de Bob de lado. Quero ser menos emocionada e ser mais comprometida. Eu quero deixar, Senhor Jesus, que as minhas emoções fiquem de lado e que o centro seja o equilíbrio, a racionalidade, uma espiritualidade, uma emoção madura. Vai pedir da Nossa Senhora do Equilíbrio: mãe, me dê maturidade. Eu não quero ser essa possessa muda, mas também não quero ser a multidão. Eu quero ser o trabalhador da vinha. Eu quero aquele que vai vindimar. Eu quero, Senhor Jesus, ser comprometido com a obra. Comprometido com a obra é aquele que se preocupa em reconstruir, construir a casa e não ficar dando trela para os fofoqueiros. Igual Neemias. Tentaram tirar Neemias da obra várias vezes. Mandaram fofoqueiros, que os reis estavam com inveja, chamando Neemias para armar contra ele. E o que Neemias fez? Nem deu trela, não escutou, continuou o trabalho, porque ele sabia que quem tinha pedido era o dono da obra. Para de dar trela às fofocas. Para de dar trela. Chega de maturidade, chega de agir como criança. Você gosta de botar fogo na lenha, sabe por quê? Porque no fundo, você é tão fofoqueiro quanto. Você fala mal nas costas, você escuta as pessoas falando mal nas costas. Não adianta fingir, não adianta mentir, porque Deus revela e nada fica oculto ao coração de Deus. É mais bonito hoje você chegar e falar: Senhor, me perdoa, até hoje eu era assim, mas a partir de hoje eu não quero ser mais. A partir de hoje eu serei diferente, eu irei vigiar as minhas conversas. Eu irei vigiar para quem eu fico dando trela. Eu irei vigiar, Senhor Jesus, o meu comportamento, que até hoje era imaturo, mas a partir de agora eu vou crescer. A partir de agora eu vou amadurecer. Eu quero ser Jesus, Jesus aqui na terra, e não discípulo de Satanás. Em nome de Jesus. E nós vamos rezar esse texto pedindo isso. Vai colocando o teu nome aqui. Enquanto nós vamos rezando, creio em Deus Pai, vai colocando o teu nome e vai pedindo perdão pelas vezes que você foi hipócrita, pelas vezes que você deu trela, pelas vezes que você foi ouvido para as bocas de fofoca, pelas vezes que você escutou, pelas vezes que você foi omissa, pelas vezes que você não corrigiu, pelas vezes que você não orientou, pelas vezes que você ficou muda, preferiu ficar calada, preferiu ficar muda, por quê? Porque estava possessa. Vai pedindo, em nome de Jesus. Medo de desagradar os outros. Medo, eu tenho que evitar a fadiga, eu prefiro ficar quieta na minha. Vai ficando quieta. Você vai ver Satanás fazendo arruaça. Você que tem mantido contatinhos, peça perdão, bloqueia hoje. Seja sincera com a pessoa e fala: olha, a partir de hoje eu não tenho amizade com homens. Eu posso ser sua colega de trabalho, seu colega, mas amizade, não. Não posso. Não posso dar brecha mais, não posso dar trela mais. Eu sou uma mulher honesta, eu respeito meu marido. A mesma coisa você, homem. A partir de hoje, mude de vida. E nós vamos pedir: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nessas 3 Ave-Marias, peça a Nossa Senhora. Vai colocando o teu nome, vai pedindo a Nossa Senhora, mãe, eu quero amadurecer, dai-me maturidade. Dai-me maturidade, dai-me o equilíbrio. Vai colocando e vai pedindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amores, vocês sabem que nós estamos em campanha, né? Nós estamos sonhando e pedindo ao Senhor pelo nosso futuro centro de evangelização. E nós estamos em campanha, nós estamos pedindo ajuda de todos vocês. Qualquer quantidade, qualquer valor, você pode fazer uma doação pelo Pix, doaçõesefata@gmail.com, ou então adquirir o nosso devocional no lojasadrielelopes.com. E você adquirindo o seu devocional, você vai ganhar uma capelinha de presente. Então você que nesse mês adquirir o seu devocional, você vai ganhar a capelinha de brinde. Então nos ajude a tocar na terra de milagre. Eu tenho certeza que muito em breve nós teremos as lives ao vivo, onde você vai poder rezar conosco. Você vai vir no Brasil inteiro para poder estar aqui conosco nos nossos eventos. E eu quero de verdade pedir para você, faça parte dessa família, entre em contato conosco. Doaçõesefata@gmail.com, você pode fazer doação de qualquer valor, R$1, R$2, R$100, sei lá, qualquer valor, ou então adquirir, por favor, o seu devocional, em nome de Jesus. Amém? Posso contar com vocês? Entre em contato conosco, lojaadrielelopes.com.br. Pega o seu devocional na página 17, estenda a tua mão e venha rezar conosco. Equilíbrio para lidar com os nossos medos e perdas. Equilíbrio para lidar com as desavenças e incertezas. Equilíbrio para lidar com a ansiedade e a descrença. Equilíbrio para tomar as decisões segundo o coração de Deus. Nesse primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora a humildade de coração. Reze comigo. Mãe, ensina-me a simplicidade de coração. 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 Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Nesse segundo mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom da gratidão, que nós possamos agradecer, mesmo em meio às dificuldades. Mãe, ensina-me a agradecer nas 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 dificuldades. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Ô Deb, eu vou pedir a minha equipe para colocar aí, tá? Doaçõesefata@gmail.com.
Se vocês puderem fixar nos comentários, a Débora está pedindo o Pix da comunidade, tá bom? E nesse terceiro mistério nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom do amor e o dom do perdão. Vai liberando o perdão, enquanto nós vamos rezando, você vai pedindo a Nossa Senhora o dom do amor e o dom do perdão para todas aquelas pessoas que hoje você precisa amar e perdoar. Mãe, ensina-me a amar e a 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 perdoar. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Nesse quarto mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom do descanso. Descansar em Deus. Descansar não é fazer nada. Descansar é se posicionar quando precisa. Descansar é confiar que Deus cuida do que eu não posso cuidar. Amém? Nós vamos pedir, Mãe, ensina-me a descansar em Deus. 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 Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Nesse último mistério, eu quero entregar nesse último mistério a vida do Padre Lucas, a restituição da saúde dele. E eu quero de maneira muito especial rezar por todas as pessoas que padecem no câncer. Que Nossa Senhora possa visitar todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que estão passando por dificuldades através das enfermidades físicas. Se você conhece alguém, coloque o nome dessa pessoa, em nome de Jesus. Mãe, ensina-me a crer e não temer. 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 Mãe, ensina-me a acreditar e não ter medo. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Nesta oração final, estende a tua mão e clame a Nossa Senhora, pedindo: Nossa Senhora do Equilíbrio, esposa do Espírito Santo, dai-me o equilíbrio, a sabedoria, o discernimento para as tomadas de decisões da minha vida e na vida da minha família, no âmbito emocional e espiritual. Bate no peito e diz: eu não sou fruto do meu passado, mas com Deus e Nossa Senhora do Equilíbrio, eu escolho construir uma nova história. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Filho e filha, que Deus te abençoe e que você possa ter um final de semana cheio da graça de Deus. Amanhã nós temos conteúdos aqui no YouTube, domingo também, mas segunda-feira, 1h da tarde, você precisa convidar o máximo de pessoas para estar aqui conosco na live do Equilíbrio, amém? Gente, eu sei que hoje a live foi um puxão de orelha, mas entenda, quem ama, cuida. E se Deus te ama, Ele se preocupa com a tua salvação. Um grande beijo. Até mais. Tchauzinho.